Bem-vindos a mais uma jornada fascinante pelo enigma arqueológico da Grande Esfinge de Gizé. Neste vídeo, vamos explorar as teorias intrigantes que sugerem que esta icônica estrutura pode ser muito mais antiga do que pensamos. Preparem-se para uma viagem através do tempo e do desconhecido. Não se esqueça de se inscrever e dar o like no nosso canal Fora da Casinha. A Grande Pirâmide de Gizé, com sua impressionante altura de 240 pés, continua a intrigar arqueólogos, historiadores e entusiastas da antiguidade. A meticulosa construção dessa maravilha arquitetônica, há cerca de 4.500 anos, permanece como um enigma, especialmente quando consideramos os desafios logísticos envolvidos no transporte dos pesados blocos de calcário desde distantes pedreiras até o Planalto de Gizé. As teorias variam, desde explicações mais plausíveis, como a utilização de técnicas de rolagem e rampas, até especulações mais fantasiosas que envolvem a intervenção de seres extraterrestres. A complexidade dessa empreitada levanta perguntas sobre o nível de habilidade técnica e organizacional da civilização da época. A sugestão de uma conexão entre os antigos egípcios e a misteriosa Atlântida, ou mesmo uma relação com as pirâmides antigas, ambas datadas de cerca de 7.000 anos, adiciona uma camada de fascínio a essa narrativa. Contudo, a comunidade arqueológica tende a abordar tais teorias com ceticismo, destacando a importância de evidências concretas para sustentar essas especulações. A Grande Esfinge de Gizé, com sua expressão serena e olhar voltado para a vastidão, é um componente integral desse intrigante complexo. A hipótese de que a esfinge pode ser significativamente mais antiga do que inicialmente estimado desafia a ideia convencional de sua construção sob o reinado do faraó Xufu. Se essa revisão da cronologia estiver correta, ela abre a possibilidade de uma civilização anterior, com conhecimentos tecnológicos notáveis, responsável pela criação da Esfinge e do Planalto de Gizé. As evidências de erosão na Grande Esfinge, analisadas por estudiosos como John Anthony West, revelam cicatrizes visíveis de sua exposição contínua aos elementos ao longo de séculos. Essas marcas, causadas por vento e água, fornecem uma janela para a história da Esfinge e sugerem a importância de considerar as condições climáticas da época de sua construção. A especulação sobre padrões climáticos diferentes no passado levanta questionamentos sobre a possível existência de uma era em que o clima na região era substancialmente diferente. Essa perspectiva, junto com a possibilidade de uma civilização mais antiga, expande os horizontes do mistério que envolve não apenas a Grande Esfinge, mas toda a necrópole de Gizé. Em última análise, a busca por respostas para os enigmas do Egito Antigo é uma jornada contínua. Cada descoberta e teoria levanta mais perguntas, alimentando a fascinação global por essa rica tapeçaria de história e mistério que se desenrola nas margens do Nilo. O explorador que viveu entre 1887 e 1962 no Oeste encontrou indícios de erosão hídrica na Esfinge que despertaram seu interesse. Em seu programa de televisão de 1993, chamado Mistério da Esfinge Oeste, ele compartilhou uma experiência intrigante em que abordou um geólogo de Oxford para desvendar mais sobre os padrões de erosão na região. Esse indivíduo, identificado como West, adotou uma abordagem peculiar ao mostrar ao geólogo uma fotografia parcialmente encoberta, criando uma ilusão de padrões de erosão comuns em falésias. Ao ser questionado sobre a causa da erosão, o geólogo respondeu confiantemente que seria causada pela água. No entanto, sua confiança vacilou quando lhe foi apresentada a fotografia completa, revelando que o assunto era a Grande Esfinge. Os efeitos da erosão hídrica e da erosão arenosa causada pelo vento exibem diferenças distintas. A erosão provocada pelo vento em rocha geralmente resulta em uma aparência irregular e afiada, enquanto a erosão causada pela água produz padrões mais suaves e ondulados, muitas vezes resultando em fissuras mais amplas. Os padrões de erosão na Esfinge se alinham mais estreitamente com a descrição da erosão causada pela água, conforme observado por Robert Schoch, que colaborou com West desde 1990 na pesquisa da idade da Esfinge. Os egiptólogos tradicionalmente defendem a ideia de que a erosão na Esfinge é atribuída às inundações anuais do rio Nilo nas proximidades. No entanto, Schoch desafia essa visão, indicando que se as inundações fossem a causa, o monumento teria sofrido uma redução significativa em sua base. Em vez disso, a erosão mais pronunciada é evidente no topo da Esfinge e nas paredes circundantes, sugerindo uma possível influência da erosão causada por chuvas descendentes, ao invés de inundações ascendentes do solo.
Schoch também destacou evidências de trabalho de reface na esfinge, onde novos blocos foram estrategicamente colocados para se alinharem com os blocos erodidos por trás. Esses blocos de reface são considerados por alguns estudiosos como provenientes do Antigo Reino. Isso levanta questionamentos sobre por que um extenso trabalho de recapeamento seria necessário em menos de 500 anos. Algumas teorias sugerem que o calcário original usado na construção da esfinge se deteriorou rapidamente, mas isso desafia a expectativa de sua persistência ao longo do tempo. A hipótese de que a esfinge foi enterrada na areia entre aproximadamente 2150 e 1400 a.C. passou por reparos extensivos e foi redescoberta sem sinais significativos de intemperismo entre 1400 a.C. e o presente é intrigante. No entanto, medições sísmicas dentro do recinto da esfinge revelam variações no intemperismo das rochas abaixo dela. O lado oeste do recinto exibe menos. Essa intricada análise acrescenta uma camada fascinante ao enigma da grande esfinge de Gizé e às questões sobre sua construção, preservação e significado ao longo dos milênios. O mistério em torno da possível antiguidade da grande esfinge de Gizé e as questões associadas à sua formação continuam a intrigar estudiosos e entusiastas da história antiga. A sugestão de que a esfinge pode ser mais antiga do que acreditado inicialmente adiciona uma dimensão fascinante ao entendimento convencional da cronologia egípcia. Oi! Tudo! Não deixe de se inscrever e deixar o like.